Nessa semana, na novela Contigo Sim, Leonardo acusa Mirtes de estar envolvida no assassinato do seu pai. Samantha suplica que Dário fique com ela, mas ele nega e revela para Geraldo que a loira esteve o assediando e que vai expô-la. Leonardo descobre toda a farsa de Salma e do acidente do ciclista. E mais, Samantha ameaça o pai de tirá-lo de seu cargo, caso ele não expulse Ângela do hospital. Saiba disso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 5 a 9 de agosto de 2024. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade da novela. Geraldo se despede de Ângela muito emocionado e pede que ela se cuide muito. Ângela diz que mesmo Leonardo sendo seu chefe, não quer se despedir dele. Geraldo pede que ela não se preocupe com nada, pois irá avisá-lo. Ela o abraça novamente e sai. Leonardo pergunta à mãe desde quantos anos ela conhece Júlio, perversamente. Léo diz que Júlio disse que ela o conhece há muitos anos. Léo pergunta à mãe por que odeia Júlio. Mirtes diz que não odeia, mas ele fala mal dela por ter o desprezado. Mirtes diz a Léo que Júlio quer envenená-lo contra ela, porque a odeia. Léo pergunta se a mãe teve algo a ver com o ataque que fizeram a Júlio. Mirtes não fala mais nada e sai. Hélida diz a Leonardo que Ângela falou com ela e vai ir embora hoje para Real do Mar, para sempre. Léo fica surpreso. Adela vai à delegacia e se entrega para a polícia. Luz está triste com seus amigos e não entendem a decisão de Ângela. Ângela diz que ninguém pode ajudá-la e talvez algum dia pode contá-la. Ângela estranha o atraso da sua mãe. Os amigos de Ângela se despedem dela. Ela diz que não quer ir. Léo chega ali e pede que ela não vá. Ele pergunta por que ela quis impedir seu casamento com Salma. Mirtes encontra Júlio e repreende ele, pelo que disse a Leonardo. Júlio pergunta se ela fará algo contra ele. Ela diz que não seria capaz, pois amou ele. Ele não acredita. Mirtes diz que passavam dias inteiros na cama, fazendo amor, e quase voltou para ele. Ela pede que ele fique calado pelo amor que teve por ela. Flávia vê os dois juntos e se estressa. Adela diz ao policial que não quer viver fugindo da justiça. Adela diz que não matou esse homem e o assassino foi seu compadre Fulgêncio. Ângela pede que Léo não lhe pergunte nada. Ele pede a verdade. Ângela diz que no dia que terminou com ele foi porque Salma lhe chantageou e pagou a família do ciclista para ele não ir para a cadeia. Mas antes, lhe pôs a condição de se afastar dele para sempre. Léo fica surpreso. Júlio diz a Flávia que não tem nada com Mirtes e ama ela. Flávia não acredita. Ele jura e a beija. Mas ela diz que cansou de ser a segunda opção dos homens de Mirtes. Leonardo diz que Salma não seria capaz disso. Ângela diz que Salma disse que não deixaria ele na cadeia, contanto de não vê-lo com ela. Ângela diz que inventou que amava Álvaro para ser convincente. Leonardo fica triste. Ângela diz que quando iria impedir o casamento dele, Salma lhe deu o endereço da igreja errada e ela e Álvaro tramaram juntos. O carcereiro entrega para Benjamin o livro de registro de visitas dos presos. O inspetor vê o nome de Mirtes e vê que ela visitou Aníbal várias vezes. Léo pergunta se Ângela tem provas da chantagem de Salma. Ângela diz que não, mas que pode dizer isso na frente da víbora. Ângela diz a Léo que gostaria de esclarecer tudo na frente de Salma. Ângela diz que quer voltar logo para Real do Mar, porque Samantha ameaçou denunciar sua mãe, porque acusam sua mãe de ter assassinado um namorado, mas não acha que sua mãe faria isso. Léo pergunta se ela voltará para o interior. Ângela diz que sim. Ângela recebe uma ligação da sua mãe. Adela diz que elas não vão pegar nenhum ônibus para viajar. Adela diz a Ângela que encontrou a ficha que deram a ela e não vai permitir que ela se sacrifique por ela. Adela diz que veio se entregar para a polícia e está presa. Adela diz à filha que ela não tem o porquê de pagar pelo seu passado. Ângela sofre. Leonardo diz que está ali para apoiá-la. Eles se abraçam. Luz dá um dinheiro para Ângela. Adela já está presa injustamente por um crime que não cometeu. Ela pede que Deus lhe ajude. Pablo avisa Geraldo que Adela foi presa, acusada de matar um homem. Ele fica preocupado.
Pablo diz que Adela não queria que Ângela se sacrificasse e por isso se entregou. Ed diz a Geraldo que Samantha ameaçou Ângela e a chantageou, dizendo que se ela não fosse embora da cidade, denunciaria ela para a polícia, Adela. O investigador diz ao policial que Mirtes esteve com Aníbal no mesmo lugar na noite do assassinato de Sandro e eles tinham uma relação. O policial diz que isso não é suficiente. Benjamin diz que acham que Sandro foi obrigado a ingerir tanta bebida alcoólica. O policial diz que precisam de mais evidências. Angela e Nancy vão ver Adela na cadeia. Adela diz à filha que não podia permitir que ela se sacrificasse por ela. Adela diz à filha que quando Gabino estava doente, foi pegar os remédios dele e encontrou seu compadre Fulgêncio o matando. E ainda esse Fulgêncio tentou abusar dela. Ângela sabe que a mãe é inocente e diz que Nancy vai ajudá-la a comprovar sua inocência. Leonardo pergunta ao investigador se teve avanços na investigação da morte do seu pai. Benjamin diz que abriram investigação para um possível homicídio. Benjamin diz que cada vez está mais convencido de que Sandro foi morto por alguém e pede que Léo deixe investigar o apartamento e quer investigar Mirtes. O doutor diz a Guigo que todos os pacientes querem que ele cante e der uma lista das músicas. Guigo fica animado e chamam os doutores e enfermeiros e canta para eles. Clarinha continua com sua fisioterapia. Samantha debocha dela e diz que é inválida e está quase andando sem cair. Samantha agradece a Clarinha por ter saído da sua casa. Clarinha diz que já queria ir de lá mesmo, porque aquela casa estava um inferno e só Geraldo e a dela eram legais. Clarinha diz a Samantha que ela é inválida da alma e não vale nada e tem um coração podre e por isso precisa da atenção das redes sociais, porque só assim sente que vale algo. Samantha chama ela de estúpida. Clarinha diz que Dário cometeu um erro ficando com ela e ele está mudando. Clarinha diz a Samantha que ela destrói tudo que toca e não vai deixar ela se meter entre ela e Dário. Geraldo vai falar com Samantha e diz que soube o que ela fez com a Adela. Geraldo diz à filha que a Adela se entregou para a polícia. Geraldo diz a Samantha que desconhece ela e ela é muito diferente dele e da mulher que a criou com tanto amor. E Beatriz teria horror de vê-la assim, do jeito que ela se converteu. Geraldo diz a Samantha que ela não merece levar o sobrenome Vega. A mimadinha chora. Mirtes diz ao advogado que o inspetor Benjamin suspeita que ela teve algo a ver com a morte do seu marido. O advogado pergunta qual relação ela tinha com Aníbal. Mirtes diz que eles eram amantes. Ela diz que foi no apartamento de Sandro pressioná-lo porque estava ficando sem dinheiro, mas não o matou. Mirtes diz que só Yolanda sabia da relação dela com Aníbal e no passado elas foram amigas em um trabalho que tem vergonha de mencionar qual foi. Uma moça está com a carta que Yolanda entregou para sua amiga de cela quando estava presa. A moça lê a carta, onde Yolanda conta que Aníbal e Mirtes deram comprimidos a Sandro e o obrigaram a beber álcool. Ângela diz a Leonardo que sua mãe terá que enfrentar um processo longo e demorado. Ela diz que sua mãe é uma boa mulher e não merece estar na cadeia por algo que não fez. Ele a abraça. Geraldo chega ali. Ângela diz que não disse nada porque não queria preocupá-lo. Geraldo diz que vai ajudar a mãe dela. Léo diz a Ângela que quer esclarecer o que ela disse sobre Salma. Ângela diz que vão esclarecer tudo, mas não pode esquecer que ele é casado. Samantha diz a Mirtes que brigou com seu pai por culpa de Ângela e a dela se entregou para a polícia e arruinou seu plano. Mirtes diz que Geraldo vai ajudar essa desgraçada. Geraldo pergunta a dela por que não disse a verdade. A dela diz que não queria que ele pensasse que ela cometeu esse crime. Ela conta que Gabino, um pescador, lhe resgatou e foi feliz com ele até que ele ficou doente. E o compadre Fulgêncio o matou e flagrou um momento e esse cara também tentou abusar dela e jogou a culpa em cima dela da morte do seu marido e por isso teve que fugir e viver como foragida pela morte de Gabino. Ela jura que não é uma assassina. Geraldo acredita nela. Adela diz que mentiu em algumas coisas, mas nisso não. Adela revela a Geraldo que está apaixonada por ele. Salma chega ao consultório de Léo e não o encontra. Ela liga para Léo e deixa um recado. Léo escuta o áudio de Salma. Ele liga para a bruxa encapetada e diz que está com Ângela.
Ângela. Ela pergunta aonde caramba ele está. Léo pede para se verem mais tarde no apartamento. Geraldo se emociona e diz a dela que também gosta dela, e muito. E com a simplicidade dela, atenções e carisma, ela o conquistou e despertou nele algo que jamais pensou que voltaria a sentir após a morte de Beatriz, que é amor. Geraldo beija a mão dela e sai. Hélida fica sabendo por Ed que a dela foi presa. Álvaro também fica sabendo. Ed diz a Álvaro para perguntar para Samantha, pois graças a ela, a dela está na cadeia. Geraldo volta para casa. Pablo diz que as coisas vão se resolver. Oscar entrega para Samantha as informações que Tony hackeou do celular de Álvaro. Samantha não encontra informações boas. Oscar diz que Álvaro deve ter outro celular. Ela fica furiosa por Álvaro ser mais esperto do que ela imaginava. Álvaro chega à delegacia e vai até Ângela. Ele pede desculpas pelo que Samantha fez com a mãe dela. Ângela diz que o mal já foi feito. Ele lamenta tudo. Ângela diz que seu bebê e ela vão estar bem. Ângela diz que desde que chegou naquela cidade, só se deu mal. Álvaro diz que ela tem razão. Ele reconhece e diz que conseguiu uma reunião dela com uma pessoa e o governo federal autorizou. E se ela justificar o projeto do Real do Mar, podem conceder a ela para construir o hospital lá. Ângela pede que ele não brinque com isso, que é seu sonho. Ele jura que está dizendo a verdade. Leonardo chega até os dois e dá um café para Ângela. Álvaro se retira. Nestor liga para Álvaro. Álvaro pede que o rapaz não mande mensagens para ele no e-mail da empresa, mas sim no seu pessoal. E também não quer mensagens no seu telefone oficial, porque estão o vigiando. O advogado chega na vila. Uma vizinha diz que Ângela foi embora da cidade e de manhã viu ela com as malas. A senhora diz que Estrelinha está numa casa e Ed mora em outra, e ele não é namorado de Ângela, já que não gosta das mulheres. O advogado fica surpreso e diz à fofoqueira que Ângela terá que esclarecer tudo isso e provavelmente será negada a adoção de Estrelinha. Luz diz a Guigo que as enfermeiras estão apaixonadas e rendidas aos pés dele. O menino fica feliz. Pablo chega ao quarto cantando para Luz e Guigo. Léo chega ao apartamento. Salma, demônia, grita e diz que ele nem esconde que está com Ângela. Léo diz que é ela quem está escondendo coisas e agora vão esclarecer. Ângela chega ali. Salma se irrita. Ângela diz a Salma que disse a verdade para Léo e que ela pagou pela liberdade dele com a condição dela se afastar e renunciar ele para sempre. Salma diz que isso é mentira e Ângela está inventando. Ângela diz que não está inventando nada e ela fez de tudo para não chegar perto do Léo. Sem saída, Salma revela que deu o endereço errado para Ângela do local do casamento e fez tudo com Álvaro e é capaz disso e muito mais, com um tanto de proteger seu marido e seu casamento. Ângela chama ela de mentirosa e diz que ela usou o caso do ciclista para separá-los. Salma diz a Ângela que ela é uma vigarista e agora quer ficar com Léo. Ângela diz a Léo que se ele quiser acreditar em Salma, que acredite, pois já disse toda a verdade. Salma diz a Leonardo que está farta de suplicar para ele. Pablo diz a Guigo que ama ele e Luz mais que tudo no mundo e pergunta se ele dá a mão da mãe dele para ele. Pablo dá flores para Luz e pede ela em casamento. Guigo fica sério. Ed fica feliz. Clarinha diz a Dário que Samantha lhe ameaçou e tem medo dessa louca. Dário diz para Clarinha não se envenenar por aquela demente. Luz aceita se casar com Pablo e todos aplaudem. Pablo beija Luz. Guigo resmunga e diz à mãe que nem deu a mão dela e esse aí já tá agarrando ela aos beijos. Pablo diz que está bem apaixonado pela mãe dele. Guigo pede para falar a sós com sua mãe. Salma fica chateada por Léo querer dormir em outro lugar e não no mesmo quarto que ela. Léo diz a Salma que vai descobrir toda a verdade, mas enquanto isso, irão dormir em quartos separados. Guigo diz à mãe que tem medo e não quer que ela sofra. Luz diz que Pablo é uma boa pessoa. Guigo diz que seu pai vai se irritar e nem quer vê-lo mais. O menino chora e sente falta do canalha do pai. Luz entende o garoto. Ela o abraça. Ângela chega na vila com uma cara horrível de choro. A vizinha dela diz que um cara da assistência social esteve ali e ele perguntou 1001 coisas e disse que ela tinha ido embora da cidade e que ela e Ed não eram um casal. A moça pede desculpas. Pablo diz a Guigo que não só ama a mãe dele, mas também ele. Guigo diz que também, mas gosta do seu pai.
Pablo diz que ele pode gostar dos dois. Guigo diz que seu pai não quer saber nada dele. Pablo diz a Guigo que quem perde é o pai dele, mas seu carinho ele nunca irá perder. Guigo aceita que Pablo se case com sua mãe. Ângela e Ed estão chateados, com medo de não conseguir adotar Estrelinha, agora que descobriram a verdade. Estrelinha tem medo e não quer voltar para o orfanato. Ângela diz a Ed que Leonardo lhe apoiou com sua mãe, mas tudo mudou quando enfrentaram Salma e a bruxa negou tudo. Ângela diz que Léo está duvidando dela. Ed anima a amiga e diz que vai dar tudo certo. O amigo de Félix dá uma grana para ele e um envelope para o companheiro e diz que saiu a notificação do juizado e ele está oficialmente divorciado. Ele promete fazê-los pagar por tudo isso. Adela agradece a Ângela por trazer comida para ela. Ângela diz à mãe que Nancy está brigando no caso dela, para ser discutido ali no México. Adela diz à filha que está triste, mas Geraldo a animou e ambos se declararam, além dele ter dito que a ama. Ângela fica super feliz. Adela diz a Ângela que acha que está se iludindo demais, pois Geraldo é como um príncipe para ela, e ela não tem dinheiro e está na cadeia, acusada de ter assassinado um homem. Ângela diz que ela é uma grande mulher e merece o amor de Geraldo. Adela diz que agradece todos os dias a Deus por ter uma filha como ela. Flávia diz a Júlio que ele está melhorando a cada dia e logo poderá parar de usar aquela bengala. Júlio diz à moça que não tem nada com Mistes e acha que a louca quis seduzi-lo para ele não dizer nada a Leonardo sobre o passado dela. Flávia fica curiosa. Duarte chega ali, quase morrendo, e pede ajuda a Flávia. Leonardo diz aos estudantes que o exame que eles farão irá tratar de todos os temas que eles abordaram ultimamente e também medicina geral. Léo pega suas coisas e sai. Salma tenta provocar Ed e Ângela, caso eles não passem de ano. Ed sai dali. Salma diz a Ângela que elas ficaram de que ela não diria nada a Leonardo. Salma diz que fará de tudo para Léo perder a licença médica e logo depois ele irá para os seus braços, sofrendo. Ângela diz que Léo tinha que saber a classe de bruxa com quem se casou. Léo diz a Álvaro que já sabe que ele tramou com Salma para Ângela não chegar à igreja. Salma diz a Ângela que Léo nunca será para ela. Álvaro diz a Leonardo que ele o criticou e foi igual ou pior que ele se casando com outra. Ângela diz a Salma que ela a chama de vigarista, mas não foi ela quem conseguiu um marido com enganos. Salma diz que Léo é seu marido. Álvaro discute com Leonardo. Ed vê os dois discutindo. Álvaro diz a Léo que ele continua rondando Ângela, mas sempre será o primeiro homem da vida dela e o pai do filho dela. Léo o chama de imbecil e o empurra. Leonardo leva um soco e revida no cafajeste. Ed chama Ângela e diz que Álvaro e Leonardo estão brigando. Álvaro dá socos em Léo. Ângela e Ed seguram Álvaro. Salma abraça Leonardo. Nancy diz a Abel que agora que Luz está divorciada de Félix, ele e Pablo devem tomar cuidado com esse monstro. Abel elogia a preocupação da namorada e a beija. Salma pergunta a Álvaro se ele e Léo brigaram por Ângela. Álvaro diz que sim. Salma pergunta o que vão fazer para tirar Ângela dali. Álvaro diz que vai se encarregar, mas pede que Salma não faça nada e que não se meta nos seus assuntos. Álvaro pede que ela domine Léo e não deixe rondar Ângela. A funcionária diz a Álvaro que Geraldo quer falar com ele. Geraldo dá uma bela de uma bronca em Álvaro e Leonardo pela briga que ambos tiveram em seu hospital, parecendo dois loucos, dois adolescentes mimados, sem nenhuma educação. Geraldo pergunta se eles brigaram por Ângela. Geraldo diz a Álvaro que ele está casado com sua filha e Léo com Salma. Geraldo diz que advertiu aos dois e diz que se eles não pararem com isso, vai tomar providências mais sérias. Os rapazes saem da sala. Félix visita Guigo e o dá um carrinho de presente. Félix revela que está triste porque Luz já se divorciou dele. Félix esclarece a Guigo que por culpa da mãe dele a família deles acabou. Guigo diz ao pai que mesmo que ele e Luz não estejam juntos, eles podem continuar se vendo. Guigo diz que Pablo e sua mãe vão se casar. Félix fica furioso e pede que Guigo não aceite isso. Guigo diz que não vai fazer o que ele pede, porque ele se casou com sua mãe e só tratou ela mal. Félix ofende o filho, o chama de traidor aleijado e asqueroso. Luz chega ali. Félix ofende Luz e espanca ela. Guigo pede que ele não faça isso. Ele grita por ajuda.
Félix dá vários chutes em Luz. Dário chega ali com o médico e tira um asqueroso, feioso dali. Guigo se desespera e se preocupa com a mãe. Léo diz ao detetive que o caso do ciclista foi estranho demais, mas todo o incidente aconteceu quando Salma se aproximou dele como amiga e Ângela se afastou dele e agora diz que Salma a chantageou. O detetive vai investigar isso melhor. Benjamin diz a Léo que vai investigar o quarto da mãe dele. Ele diz que Mirtes negou conhecer Aníbal, mas eles se conheceram muito bem. Se conheciam e esteve no apartamento dele, próximo à hora da morte de Sandro, no local. Com dor na barriga, Luz diz a Ângela que Félix lhe agrediu brutalmente. Ângela pede que ela diga isso a Nancy, pois isso não pode ficar assim. Ela chora. Ângela diz que se divorciar foi a melhor coisa que ela fez. Samantha diz a Dário que quer recordar velhos tempos com ele. Dário diz que não quer vê-la. Sammy diz que ele não vai rejeitar. Dário revela que mudou suas atitudes. Samantha o ameaça. Um tempo depois, Nancy defende a dela perante ao juiz e pede que ele deixe a dela responder o processo em liberdade, já que se entregou por livre e espontânea vontade. O juiz nega, pois a dela fugiu da justiça por muito tempo. Ele diz que ela terá que enfrentar o processo na prisão. A dela sofre. Geraldo acalma a amiga. Geraldo abraça Ângela. Mirtes aconselha Samantha a ver o assunto da casa e do testamento de Beatriz, porque Adela e Ângela vão querer tirar de Geraldo tudo que puder. Infeliz, Mirtes diz que aquelas infelizes são capazes de tudo. Mirtes diz a Samantha que Geraldo está visitando Adela na prisão. Samantha fica perplexa. Samantha diz a Mirtes que não deixará que essas mulheres tirem dinheiro do seu pai. A noite chega. Mirtes chega ao apartamento do filho e diz que Salma está sofrendo muito por causa dele. E o que Ângela disse são tudo mentiras. Léo pede que ela não se meta e nem fale mal de Ângela. Mirtes diz que é mãe dele e se mete onde quiser. Léo diz que precisa saber se ela teve algo a ver com a morte do seu pai. Ela dá um tapa na cara dele. Léo grita, diz que já não é um menino e precisa saber a verdade. Leonardo, gritando, pergunta à mãe o que ela fazia no apartamento com Aníbal na noite em que seu pai morreu. Ela se faz de desentendida. Léo diz que os vizinhos viram ela e Aníbal. Félix diz a Valdomiro que precisa encontrar forma para se livrar de Luz, de Pablo e do aleijado, e todos esses ratos vão pagá-lo. Valdomiro tenta acalmar a peste do amigo. Mirtes começa a arrumar suas coisas. Ela nega todas as acusações de Leonardo e reclama por ele acreditar mais nos vizinhos do edifício do que nela. Léo diz à mãe que tudo isso está estranho e precisa saber a verdade. Mirtes, triste, diz que ele idolatra o alcoólatra do pai, que sempre foi irresponsável e os deixou na pobreza. Leonardo diz que isso não é verdade. Mirtes diz que Sandro tirou a própria vida. Álvaro diz a Clarinha que vai apresentar ela para uma pessoa. Cândida chega ali. Álvaro vai apresentar Cândida. Cândida diz que foi muito próxima dos pais dela, empregada de confiança. Clarinha cumprimenta a velha e pergunta o que ela tem a ver contigo. Samantha vai ao apartamento de Dário. Ela diz que quer dar para ele. Dário ignora a nojenta e diz que chamou ela para dizer que eles não podem continuar assim. Samantha diz a Dário que precisa que ele a engravide, porque assim o deixa em paz. Ângela, Ed e Estrelinha lancham. O cara da assistência social chega ali com 2 guardas. Ele informa Ângela e Ed que a adoção de Estrelinha foi negada para eles, por eles terem mentido. Ele diz que trouxe uma ordem judicial para levar Estrelinha para o orfanato. Ângela fica muito triste. Ed também. Estrela sofre. Os guardas pegam a menina e levam ela contra sua vontade. Dário diz a Samantha que não vai ajudá-la nisso e não pode sair tendo filhos pelo mundo. Samantha diz a Dário que ele sentiu prazer com ela. Dário diz que no começo sim, mas depois não. Ele diz que ela é atraente, mas não quer ter mais nada com ela. Samantha o ameaça. Carente de amor, ela segue se humilhando para ter relações sexuais com ele. Dário nega e a safada vai embora. Estrela se despede de Ângela e Ed e é levada pelos policiais. Ângela e Ed sofrem. Álvaro segue com as mentiras e diz a Clarinha que Cândida cuidava dela quando os pais não estavam. Cândida pergunta o que Clarinha gosta de fazer e se tem namorado. Ela diz que sim e que seu irmão não suporta que ela esteja apaixonada pelo homem que se meteu com Samantha.
Clarinha diz que seu namorado é amigo de Álvaro e tem 33 anos, mesma idade de Álvaro, e ela tem 18. Álvaro diz que Dário é um mulherengo. Clarinha diz que ele mudou. Álvaro diz que os homens não mudam. Ele só pode estar falando de si mesmo, né, gente? Cândida tem muito interesse em Clarinha, mas não revela que é mãe dela. Valdomiro pede que Félix tenha paciência, porque um desalojamento leva um processo enorme. Nancy diz a Ângela e Ed que eles não deviam ter mentido pro pessoal da assistência social, porque isso é grave. Eles seguem angustiados. Seus amigos os apoiam. Léo pergunta à mãe por que quer levar aquele monte de coisas. Misty diz que ele não confia nela e prefere evitar problemas. Léo pede para ver os documentos que ela tem em mãos. Ela não deixa ele ver. Léo acredita que ela está escondendo alguma coisa. A pilantra pega suas coisas e sai com sua bolsa. Cândida inventa uma história para Clarinha acreditar que ela não é mãe dela, e sim outra pessoa, meio que uma babá. Clarinha pergunta se ela está lhe dizendo toda a verdade. Cândida diz que gostaria de conhecer Dário. Álvaro não aceita e pede que Cândida não se meta nisso. Clarinha não vê problema nisso. No outro dia, Ângela, Ed e Nancy vão ao Ministério Público. Nancy diz que quando terminarem o amparo de Adela, irão ver Estrelinha. Geraldo visita Adela e leva comida para ela. Adela agradece. Ele relembra todas as vezes que ela dava comida para ele levar para o trabalho. Geraldo diz que passou a noite com Mistes e foi um erro, e se arrependeu. Geraldo diz a Adela que ama ela. Ela diz que também sente o mesmo, mas há outra mulher entre eles. Ed explica para o advogado que tudo foi um rolo feito pela própria Estrelinha. Ângela diz que seguiram o jogo para não perderem a menina. Nancy diz que aqueles meninos são decentes e ambos estudam medicina e são capazes de manter Estrelinha. Ed diz que Estrelinha toma vários medicamentos devido à doença que tem. Ângela diz que é importante ela continuar com o tratamento e por isso querem ela por perto. O advogado diz que o que eles fizeram foi muito grave. Eles pedem para visitar Estrelinha, mas o senhor diz que a menina está se adaptando no lugar que está. Por isso, eles não podem vê-la. Ângela e Ed pedem que eles levem a menina na fundação Vega, por ela seguir com um tratamento que está tendo. Adela diz a Geraldo que se refere a Beatriz, a lembrança dela. Geraldo pede para se darem uma oportunidade. Adela teme ficar na cadeia por muitos anos, mas Geraldo sabe que ela é inocente e vai apoiá-la até o fim. Félix agride Pablo na rua e pergunta como ele pediu Luz em casamento. Pablo dá um soco na minhoca nojenta e diz que Luz não é mais esposa dele e não tem medo dele. Félix, se achando fortão, dá socos na barriga de Pablo, mas Pablo quase arranca o pescoço fora do medíocre. Félix joga Pablo no chão e ameaça o rapaz com uma arma. Abel corre até o local e chama os policiais. No hospital, Guigo pergunta à mãe quando voltará a andar. Luz diz que será quando o doutor disser. O menino chora e diz que quando viu seu pai batendo nela, se assustou muito. Luz diz que não queria que ele tivesse visto isso. Guigo diz que seu pai parecia um animal raivoso. Ângela vai ao escritório de Álvaro resolver uns documentos. Álvaro diz a Ângela que conseguiu uma reunião dela com um amigo seu, que dirá o que precisa para construir a clínica no povoado que ela morava, na verdade. Ângela pergunta quando será a reunião. Ele diz que daqui a 1 hora. Guigo segue chorando e diz à mãe que se Félix os amasse, ele não teria batido nela, nem dito aquelas coisas horríveis para ele. Luz pede ao filho para fazer audições, para se tornar cantor. Ela abraça o garotinho. Ângela e Álvaro vão falar com Fernando. Fernando diz que se interessa muito em ajudá-la nesse projeto da clínica em Real do Mar. Ângela fica entusiasmada. Fernando diz que o orçamento para as clínicas já foi assinado para 14 projetos e só sobrou espaço para preparar um projeto a mais, e ela teria que demonstrar a necessidade da clínica no povoado em gráficos com informações específicas. Ela diz que podem conseguir fazer isso. Ela vê que tem um livro com muitas coisas para apresentar desse projeto. Ângela diz que fará todo o possível para dar essa clínica para o povo do Real do Mar. Nancy informa Luz das brutalidades que Félix tentou fazer com Pablo. Abel descobre que Luz foi espancada.
Dois inquilinos comentam com Abel que as contas de água estão vindo caras demais e Félix está se aproveitando. Os rapazes se preocupam e decidem falar com os demais vizinhos. Álvaro pergunta a Ângela se pode ajudá-la no projeto. Ela sabe que dá conta de realizar tudo com maestria. Ângela não quer que Álvaro lhe ajude. Álvaro diz que se o projeto dela não tiver tudo o que pedem, ela irá perder. Depois de tanta insistência, a bobinha aceita que o mentiroso lhe ajude. Em casa, Mirtes diz a Geraldo que o que houve entre eles foi precipitado. Por isso, quer que vão com calma na relação. Geraldo pede que ela não tenha falsas expectativas com ele. Geraldo revela a Mirtes que está apaixonado por Adela. Mirtes fica espantada. Ela pede que ele reflita nisso, porque além de Adela não ser do mundo dele, ela está na cadeia, acusada de assassinato. Geraldo não se importa e acredita na inocência de Adela. Abel e Nancy não vão permitir que Félix expulse todos os vizinhos. Nancy está preocupada porque Félix ameaçou Pablo à mão armada. Mirtes tenta fazer Geraldo mudar o pensamento por Adela, dando o exemplo de que Álvaro o enganou feito patinho, quando Álvaro não era o que todos pensavam. Cândida conhece Dário e ele fala sobre sua carreira. Dário diz que Clarinha lhe fez amadurecer e ter uma vida estável. Cândida fica feliz pela relação dos dois e pede que eles façam tudo para defender seu amor, já que pela idade receberão muitos julgamentos e críticas. Álvaro começa a ajudar Ângela com o projeto. Léo chega ali e leva o orçamento preliminar da fundação do próximo ano. Ângela sai dali para se explicar para o amado. Léo diz a Ângela que não gosta de vê-la perto do Álvaro e sabe que está casado e não tem direito de reclamar, e pede perdão. Ângela diz a Léo que ele terá que se acostumar a vê-la com Álvaro, porque está fazendo um projeto, pois Álvaro conseguiu uma oportunidade com o governo para construírem a clínica em Real do Mar. Léo pensa que pode ser mais uma mentira de Álvaro, mas Ângela diz que vai arriscar. Ele pede para ajudar ela no planejamento de tudo relacionado à saúde. Ângela diz que o ama muito, mesmo que não possam estar juntos. Léo diz que quando ela diz isso, tem vontade de mandar tudo pro inferno e sair correndo com ela para se amarem. Samantha diz a Ângela que já soube que por causa dela, Álvaro e Leonardo quase foram expulsos do hospital. Ângela diz que não foi sua culpa. Samantha culpa Ângela por provocar os dois homens e diz que isso não vai ficar assim. O inspetor Benjamin dá para Leonardo um documento e pergunta se são aqueles rapazes que ele falou. Léo vê as fotos do pessoal e do ciclista. Benjamin diz que aqueles dois rapazes são os irmãos Romeros e a moça é namorada de Gregório Romero. E eles são agiotas profissionais e inventam acidentes automobilísticos para depois extorquirem as vítimas. Léo fica espantado por ter caído numa armadilha. Léo confirma que o que Ângela disse foi verdade e acredita que Salma contratou esses caras com o apoio de Álvaro. Benjamin concorda. Leonardo diz que Álvaro e Salma confabularam desde o princípio para separá-lo de Ângela. Leonardo surta e se chama de estúpido e fala que isso não vai ficar assim. Cândida diz a Dário que notou que ele tem dúvidas. Dário diz que as pessoas pensam que ele está se aproveitando de Clara, mas nunca pôs a mão em cima da moça. Cândida diz que eles não têm que ligar para a opinião das pessoas. Dário está preocupado caso isso não dê certo, mas está começando a melhorar, tentando melhorar como homem para merecer Clarinha. Cândida diz que o que importa é o presente. Dário pergunta quem ela realmente é, por causa desse interesse por Clara. Clara chama Dário para pegar o bolo. Ed comenta com Oscar que Estrelinha tem uma doença e está sendo tratada na Fundação Vega e é uma menina forte. Oscar diz que tudo vai se sair bem. Ed pergunta a Oscar se gostaria de ter uma relação séria com ele. Oscar diz que adoraria, mas pede que o relacionamento deles seja em segredo, porque ninguém sabe que ele é gay e não está preparado para sair do armário. Ed diz que será paciente. Ângela culpa Samantha por sua mãe estar na cadeia. Samantha diz que a dela está na cadeia por ser uma assassina. Ângela diz que sua mãe é inocente. Samantha diz que fará todo o possível para a mãe dela apodrecer na cadeia. Samantha diz que como dona do grupo Vega exige que ela se demita e saia dali. Dário decide ser um melhor homem, honesto, e confessa a Geraldo que foi amante de Samantha, quando ela estava casada com Álvaro.
Geraldo dá um tapa na cara de Dário, o chama de desgraçado e pergunta como ele se atreveu a isso. E deu um lugar a ele na empresa e pergunta por que ele o paga dessa forma. Dário diz que sente muito, mas está dizendo a verdade. Geraldo ofende Dário e o chama de covarde. Dário diz que Samantha ameaçou demiti-lo se não cumprisse com os desejos e prazeres dela, e ainda o ameaçou novamente de demiti-lo dali, ou fazer sua vida impossível. Dário diz que vai expor Samantha por assédio sexual. Geraldo fica chocado e decepcionado. Samantha se acha a última bolacha do pacote e quer demitir Ângela. Ângela não se rebaixa ao nível da piranha e se nega a se demitir. Ângela diz a Samantha que ela não tem nenhum poder sobre ela. Samantha diz que tem mais autoridade ali do que ela imagina. Dário diz a Geraldo que merece tudo o que ele está dizendo, mas quando falou com Samantha, ela ameaçou demiti-lo. Dário diz que Samantha quer engravidar a todo custo e fazer Álvaro pensar que é dele. Dário diz que Samantha não deixou de assediá-lo e ameaçar Clarinha. Geraldo fica espantado por tudo isso que ele diz. Dário mostra um áudio para Geraldo, onde Samantha pede que ele engravide, pois assim o deixaria tranquilo. Leonardo vai ao apartamento e procura Salma. Ele vê uma carta dela, onde ela diz que se cansou de ser humilhada por ele e por Ângela, e por isso saiu do lado dele, para não continuar lhe humilhando. Léo liga para Salma e deixa um recado, e pede que ela não vá embora sem olhar para a cara dele, porque ela tem muito o que lhe explicar. Geraldo fica chocado por Samantha e Dário terem se prestado a algo tão imoral e asqueroso. Ele diz que sente muito e pede perdão. Geraldo não quer ser cúmplice da sua filha e permite que Dário exponha Samantha para todos. Geraldo se sente machucado e decepcionado, mas diz que agora Samantha enfrentará as consequências de seus atos. Geraldo permite que Dário continue trabalhando no hospital, mas diz que não quer ver ele e nem sua filha, porque os dois lhe dão nojo. Geraldo está profundamente chateado e triste. Ed agradece a Oscar pelo jantar e pela companhia e mostra para ele a vila onde mora. Ed convida ele para tomar algo, mas ele diz que prefere ir para casa por segurança, já que naquela zona ali ele pode sofrer um assalto a qualquer momento. Salma diz a Mirtes que Ângela contou para o Leonardo que a chantageou, mas isso não é verdade. Mirtes acredita na loira. Salma diz que odeia a puta da Ângela e por culpa dela, Leonardo parou de dormir com ela. Mirtes diz que Léo está ficando louco e ainda lhe acusou da morte de Sandro. Salma diz que eles precisam agir logo e Álvaro tem um plano para Ângela voltar para o povoado e não ficar ali, não voltar para ali nunca mais. Mirtes pede que Salma não deixe Léo, porque Ângela dará um jeito de se deitar com ele. Leonardo vai à casa de Ângela. O rapaz pede perdão por ter duvidado dela e diz que falou com o inspetor Arredondo e descobriu toda a farsa de Salma e que Álvaro está metido nisso também. Léo diz a Ângela que está apaixonado, obcecado, completamente louco por ela. Ele diz que precisa ficar com ela. Ângela diz que ele é um homem casado e está grávida. Abel interrompe um momento. Ângela pede ao amor para falarem amanhã com calma. Ele a abraça. No dia seguinte, Ângela conversa com Geraldo e comenta que Samantha ameaçou demiti-la. Geraldo diz que de nenhuma maneira ela sairá dali e quem tem que renunciar ao hospital é a própria Samantha. Ângela não quer causar brigas entre Geraldo e Samantha, mas ele diz que sua filha é culpada de tudo. Geraldo diz a Ângela que Dário vai expor Samantha por assédio sexual e os dois foram amantes. Ângela sente muito e consola Geraldo. Uma mulher diz a Clarinha que Dário tem uma longa história no Hospital Vega e está grávida dele. Clarinha fica espantada. A mulher pede que Clarinha tome cuidado com Dário, porque ele ama seduzir moças jovens e depois deixam elas grávidas. Clara chora decepcionada. Álvaro dá uma pasta para Ângela com várias informações sobre o projeto. Ângela pergunta a Álvaro se teve algo a ver com a situação do ciclista que atropelou Leonardo. Álvaro nega tudo. Ângela diz que espera que ele esteja certo, porque está cansada das maldades dele, de Salma e de todos que lhe fizeram mal. Samantha chega ali e pergunta a Ângela o que fazia com seu marido. Ângela não responde à safada. Ângela encontra Léo e vê ele com uma cara estranha. Ângela diz que pegou um livro com informações do projeto. Ela diz que está cansada que ele duvide dela. Léo entende, mas não gosta que ela esteja a sós com Álvaro. Ângela diz que também detesta que ele esteja com Salma.
ela se sente mal. Álvaro diz a Samantha que está ajudando Ângela a construir uma clínica em Real do Mar, pois assim ela irá embora para o povoado. Samantha não acredita em Álvaro e diz que fica surpresa pela boba da Ângela ainda acreditar nele. Álvaro diz que só quer ajudar Ângela a cumprir o sonho dela e deve isso a ela por todo o mal que fez a mocinha. Duarte sente uma dor terrível no ombro e grita. Nélida e Flávia socorrem o velhinho. Ângela vê Duarte com muita dor. Ela decide fazer uma massagem no velho para aliviar a dor dele. O velho é orgulhoso e não quer que ela ponha as mãos nele. Ângela diz a Duarte que na cama de um hospital todos são iguais e se ele quer morrer vai deixá-lo ali sozinho. Ela insiste para fazer a massagem nele. Ângela faz uma massagem em Duarte, das mesmas que fazia em Beatriz, para aliviar a dor. Geraldo observa uma foto sua com Samantha. Mayra diz a Geraldo que Samantha quer falar com ele. Geraldo diz que não quer vê-la. Samantha entra e diz ao pai que é urgente falar com ele. Ele ignora a nojenta. Álvaro segue com seus planos com Nestor de desviar dinheiro do consórcio hospitalar Vega. Por enquanto, Álvaro não quer sair do hospital, mas quer se garantir, já que sua relação com Samantha vai de mal a pior. Álvaro dá um dinheiro a uma moça loira que inventou a mentira para Clarinha da suposta gravidez. Júlio e Flávia voltam a conversar. Flávia diz que se sente como se fosse prato de segunda mesa para os homens de Mirtes. Júlio diz que não sente mais nada por Mirtes. Flávia diz que nessas alturas da sua vida prefere ficar sozinha. Júlio pergunta se ela está rejeitando ele por Duarte. Flávia diz que sim. Ele fica chateado. Álvaro dá uns gráficos a Ângela que imprimiu para o projeto dela. Ele não perde a oportunidade de elogiar e se aproximar da mocinha. Ele vê as pessoas queridas dela que faleceram no povoado e tudo por não ter um hospital próximo. Álvaro agradece a Ângela por ela dar a ele a oportunidade de se redimir. Ela agradece, mas diz que entre eles não vai haver mais nada. Léo comenta com Geraldo que Salma fez uma armadilha para colocá-lo na cadeia e o suposto ciclista que ele atropelou é um golpista profissional e Salma fez isso para afastar Ângela do seu lado, chantageando a mocinha. Geraldo fica pasmo. Ângela diz a Nélida que está nervosa pela apresentação que fará. Nélida diz que o projeto dela dará certo. Ângela recebe uma ligação de Nancy e sai correndo. Os inquilinos da vila dizem a Abel que chegou uma notificação de Félix que está processando eles por não ter pagado o feioso. Cândida vai ver Clarinha. Clara diz que uma mulher veio ali e disse que está grávida de Dário. Cândida pede que a menina se acalme e fale com Dário sobre isso. Dário chega em casa. Clara diz a Dário que uma enfermeira veio ali e disse que está grávida dele. Ela pergunta se isso é verdade. Dário diz que não, mas que teve uma relação com essa moça há muito tempo atrás. Guilherme está prestes a voltar a andar. O doutor e Pablo o animam. Ângela e Geraldo vão à delegacia. Nancy diz a Ângela que negaram a eles um amparo para a mãe dela e ela foi transferida para o presídio. Geraldo fica chateado. Nancy diz que terão que abrir uma apelação, mas que enquanto isso, a dela terá que enfrentar em prisão até chegar o dia do julgamento pelo assassinato de Gabino. Samantha vai atrás do pai e diz que se ele não apoiá-la e expulsar Ângela do hospital, irá convocar uma assembleia com um conselho administrativo para tirar ele do cargo de presidente. Geraldo fica chocado. Samantha diz que com as ações que sua mãe lhe deixou, agora é acionista majoritária do consórcio hospitalar Vega. Samantha diz ao pai que com esse cargo pode fazer o que quiser e manda ele se decidir.